Olá, estamos ao vivo no programa Empresas Notáveis, um podcast que tem a missão de levar para você o melhor do potencial do mercado brasileiro. Entendendo um pouquinho mais como é que funciona o mercado brasileiro, as suas leis, como é que funciona, por exemplo, o marketing, a comunicação e conhecendo um pouquinho mais da política e das instituições que tem o nosso país. A gente costuma dizer que o brasileiro ainda não conhece o Brasil. Nós não conhecemos nem as instituições que o Brasil tem e todas as suas funções. Para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, nós estamos aqui na Polícia Rodoviária Federal. Vamos falar com o superintendente executivo substituto, o nosso amigo Alfredo Martinelli. E olha, menos de 40 anos, viu? A gente estava brincando aqui que ele começou cedo, não é isso, Alfredo? Verdade. Você começou cedo na Polícia Rodoviária Federal com quantos anos? Eu tinha apenas 18 anos. 18 anos. Recém-formado, né, no ensino médio. De repente surge um concurso da Polícia Rodoviária Federal. Fiz, passei, fui aprovado. E de lá para cá, né, quase 20 anos aí na Polícia Rodoviária Federal. Você foi o mais novo, é isso? Pois é, naquele período, sim. Um período mais novo. Logo que eu ingressei na Polícia Rodoviária Federal, na nossa atividade fim, eu tinha apenas 18 anos. Então, fui um dos policiais, foi o policial mais novo do estado de São Paulo. Olha, e permaneci, né, nessa condição por algum tempo, até que novos concursos, novos policiais ingressassem aí na carreira. Eu fico imaginando como que deve ser a cabeça de um jovem de 18 anos entrando numa instituição tão sólida que é a Polícia Rodoviária Federal. Pois é algo assim diferente. Eu já conhecia a polícia, né? Sou filho de um policial rodoviário federal. Então, acompanhei toda a trajetória do meu pai. Meu pai trabalhou por muitos anos na PRF, trabalhou na atividade fim. Então, quando a gente fala atividade fim, é diretamente lá na rodovia, né? No dia a dia, atendimento dos acidentes, fiscalização de trânsito, combate à criminalidade. E eu vivia muito, né, essa rotina. Mas não esperava ser policial rodoviário federal, não. Olha. Foi bem ao acaso, foi uma circunstância de momento. Acabado de me formar no ensino médio, preenchia os requisitos necessários, me inscrevi no concurso e, para minha grata surpresa, foi aprovado e desde lá estamos aqui há quase 20 anos. 20 anos já fazendo esse trabalho. 20 anos na Polícia Rodoviária Federal. Quase. Nós estávamos conversando aqui em off que muitas pessoas não conhecem direito o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, porque às vezes até confundem com a própria Polícia Federal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho por que as pessoas têm essa certa confusão e como que trabalha uma, como que trabalha a outra. Pois é, eu acho que essa é a maior confusão que as pessoas fazem entre as polícias, né, da União. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, ambas estão subordinadas ao mesmo ministério. São como duas irmãs de trabalho, é isso? Exatamente. São departamentos distintos vinculados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ok. Né? Então, você tem o Ministério da Justiça e Segurança Pública como órgão maior, né, do Executivo, que comandam a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. Mas elas têm atribuições distintas. Polícia Rodoviária Federal, uma polícia ostensiva, trabalhamos uniformizados, né? Trabalhamos nas rodovias, temos uma gama de atuação muito maior do que as pessoas imaginam, não é somente restrito às rodovias federais do Brasil. Já a Polícia Federal, né, a Polícia Judiciária, ela que trabalha com as investigações criminais, ela que é responsável, né, por todos os levantamentos de um crime, né, relata isso daí no inquérito policial, encaminha para o Ministério Público. Mas essas são basicamente, né, de maneira bem resumida, as diferenças entre as duas polícias. E onde atua hoje a Polícia Rodoviária Federal? Bom, a Polícia Rodoviária Federal tem uma gama ampla de atuação no cenário nacional. Primeiro que nós estamos em todas as unidades da federação. Então, no Brasil inteiro, você tem unidades da Polícia Rodoviária Federal. Né? Então, acho que essa daí é uma informação bastante importante. É a mesma polícia, todos ingressam na carreira como policiais rodoviários federais, então nós temos uma carreira única, todos nós somos policiais rodoviários federais e atuamos basicamente nas rodovias federais. Eu estava comentando que todos os policiais eles passam esse trabalho principalmente de estar em campo, de estar nas próprias rodovias, fazendo atuações ou mesmo levantamentos, né, de veículos e outros trabalhos. Isso todos os cargos, né, aqui dentro da Polícia Federal. Sim, nós somos uma carreira única, né? Então todos nós, quando ingressamos na carreira, ingressamos como policiais rodoviários federais e vamos lá para a atividade fim. Vamos trabalhar com fiscalização de trânsito, vamos trabalhar com combate à criminalidade, atendimento aos acidentes.
né, a próprio auxílio ao usuário, né, aquela coisa do dia a dia mesmo, do policial, furto, que a população roubos, vê. Né? Tudo, furto, roubo, né, tudo que envolve segurança pública ali nas rodovias federais, o policial rodoviário federal ele está apto a fazer. E dali, né, que vão surgindo, às vezes, uma pessoa se destaca, um nome vai muito bem para alguma área, alguma pessoa tem algum conhecimento muito bom na área administrativa, e aí a polícia, evidentemente, tem as suas necessidades dentro da administração, e essas pessoas vão recebendo os convites para estar, né, perante alguma função específica, um cargo mais administrativo, e é dali mesmo, da rodovia, vão saindo as pessoas que administram a polícia. E a gente vê que a Polícia Rodoviária Federal ela tem um leque de ações muito grande, né? Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho, porque a gente teve, por exemplo, aqui, só na questão de 2021, 9,3 milhões de veículos fiscalizados, né? Nós tivemos aqui uma apreensão de 583 mil casos, se eu não me engano, de maconha, é isso? Nós tivemos também? Isso daí quando a gente trata no Brasil, né? No Brasil. Só no estado de São Paulo, por exemplo, durante as nossas fiscalizações, nós identificamos o transporte de 44 toneladas de maconha no ano de 2021. 44 toneladas? Sim. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Não foi em apenas uma ocorrência, são várias ocorrências, né? E essa é somente uma das frentes de atuação da Polícia Rodoviária Federal no combate à criminalidade e tráfico de drogas. Mas a polícia tem uma gama ampla de atuação, né? Nós trabalhamos muito na fiscalização de trânsito, combate ao tráfico de drogas, armas, furto e roubo de veículos, roubo de carga, né? E temos também as nossas equipes que trabalham combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Acho que isso é um fato novo. Eu acho que a maioria das pessoas não sabem disso. A maioria das pessoas não sabem. Porque eu não sei se é pouco divulgado ou porque é a realidade muito distante da maioria dos brasileiros. Eu queria que você até falasse um pouquinho, até para as pessoas terem uma ideia do tamanho desse problema, né, que vocês enfrentam e atuam todos os dias. Isso daí é um problema gravíssimo, né? Antigamente falava-se a exploração sexual de criança e adolescente somente às margens da rodovia. E nem sempre isso daí vai acontecer às margens da rodovia. Às vezes está acontecendo dentro de um município, né? E você tem pessoas ali em situação altamente vulneráveis sendo exploradas. E as equipes da Polícia Rodoviária Federal estão atentas, vigilantes a esse problema, e nós atuamos, combatemos isso firmemente no Brasil, e nem sempre é na beira da rodovia, às vezes lá dentro da cidade. Olha, o senhor falou inclusive a questão de sequestros também, né? De todos os tipos de situações. Exploração sexual de crianças e adolescentes, sequestros, tráfico de seres humanos. Olha só, gente. Parece incrível a gente estar falando isso neste momento. A gente está em 2022 ainda, temos isso. Exatamente, temos isso. Trabalho escravo, né, um trabalho escravo moderno, né? Não é aquele escravo que nós vimos nos livros de história, né? Aquela pessoa acorrentada, mas ela é uma pessoa acorrentada talvez pela circunstância da vida dela, né? Alguém com uma ideia diferente identifica isso daí, leva aquela pessoa para trabalhar dentro de alguma propriedade, ou dentro de alguma empresa, dentro de alguma fábrica, mas obriga que aquela pessoa ali pague pelo transporte, de maneira que ela nunca vai conseguir pagar, pague pela comida, e ela só pode comprar onde ele indica que ela pode comprar, pela moradia, que tem que ser a moradia dele. Isso ocorre muito com estrangeiros também, né? Ocorre com estrangeiros, mas ocorre também com cidadão brasileiro. E a Polícia Rodoviária Federal está vigilante em qualquer uma das duas circunstâncias. E qual que são as maiores dificuldades hoje que a polícia enfrenta no seu ostensivo? Olha, a polícia enfrenta no ostensivo todo tipo de dificuldade que as outras polícias enfrentam. A criminalidade cada vez mais bem aparelhada, criminalidade cada vez mais estruturada, né, com armamentos melhores, e a polícia ela tem que, evidentemente, mudar, se atualizar, né, buscar os meios de combater essa criminalidade cada vez mais estruturada e também se estruturar para isso. A gente verifica, inclusive, uma inteligência, né? Nesse caso também parece que está mais estruturado, e a polícia tem que ficar todos os dias reaprendendo, não é isso? Pois é, quando a gente trata de criminalidade no Brasil, a gente vê as facções criminosas, né, cada vez mais estruturadas. Hoje a facção criminosa ela tem quase que uma estrutura empresarial, visa lucro, e estão com toda a sua estrutura compartimentada. Olha só. Você tem contadores,
você tem pessoas ali que são quase administradores de empresa, você tem responsáveis por toda ali a cadeia produtiva, a cadeia logística, né? E tudo mais que envolve um meio empresarial dentro dessas facções criminosas, cada vez mais estruturadas, cada vez mais ricas, né, buscando se atualizar, buscando armamento cada vez mais de ponta, e a polícia ela tem que também, já que eles trabalham com inteligência de um lado, fortalecer nosso lado de inteligência, fortalecer nossos serviços de inteligência e buscar combater essa criminalidade de uma maneira cada vez mais eficiente. Né? Com brutalidade você não vai chegar a lugar nenhum, você tem que ser inteligente e mais do que a criminalidade. Né? E é interessante que a gente fica falando dessa questão de inteligência. A gente, esses tempos, não tem muito tempo, a gente estava conversando também com o Coronel Melo, né? Melo Araújo. E nós estávamos conversando com ele justamente sobre o próprio trabalho que é feito no CEAGESP em São Paulo. E ele estava comentando de um acordo que foi firmado junto à Polícia Rodoviária Federal recentemente para, inclusive, ajudar na parte ostensiva de segurança. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso conosco. Verdade, nós tivemos, né, contato com o Coronel Melo lá no CEAGESP. O CEAGESP é uma área federal. Sim. Né, e nós firmamos com o CEAGESP, né, a Polícia Rodoviária Federal no Estado de São Paulo, e o CEAGESP. Né? É uma espécie de um convênio, é um acordo de cooperação técnica, né, se a gente for usar o termo técnico para isso daí. E através desse acordo de cooperação técnica, a Polícia Rodoviária Federal está ali no CEAGESP, está fazendo fiscalização, se identificar crime, claro que vai levar adiante, pessoas que estão ali envolvidas em atividades criminosas serão presas, serão conduzidas à presença das autoridades policiais, né, das autoridades judiciárias, mas também não é só isso, estamos lá com as nossas equipes de educação para o trânsito, todas as nossas equipes que trabalham envolvidas nos direitos humanos, e nós temos ali uma oportunidade, né, de nos aproximar daquele público, né, do que frequenta ali o CEAGESP, é um público muito grande de caminhoneiros, são pessoas que estão diretamente ligadas ali com a nossa atividade no dia a dia. E o senhor estava comentando, inclusive, um trabalho da Polícia Rodoviária Federal junto aos caminhoneiros na questão educativa também, né? Na questão de você formar, de você ensinar, de você instruir. Eu queria que o senhor falasse como que a Polícia Rodoviária também trabalha essa questão da educação e da conscientização das pessoas. Pois é, muita gente pensa que a Polícia Rodoviária Federal vai trabalhar somente com uma fiscalização coercitiva. Não, só vai fazer multa. Não, muito pelo contrário. O próprio Código de Trânsito, né, ele nos ensina que a polícia tem uma função, né, o agente fiscalizador ele tem uma fiscalização de educação, né, de buscar a conscientização do usuário da rodovia, do usuário de um veículo automotor, né, do motorista ali de um caminhão. E a polícia ela tem que se estruturar para isso. Só que nem sempre, né, você vai fazer isso daí às margens da rodovia. Sim. Num local como o CEAGESP, nós temos ali uma grande oportunidade de estar muito próximo deste público, né, e trabalhar com eles ali num momento ali de um pouco mais de tranquilidade, onde ele já está com a sua carga ali no local de destino, onde ele consegue ter um pouco mais de tempo para parar, para conversar, né, para tirar alguma dúvida, para buscar ali uma orientação dos órgãos fiscalizadores. E é neste momento que a gente consegue, né, realizar esse trabalho aí de educação para o trânsito acho que com mais qualidade. Olha que interessante. Eu acredito que essas parcerias que vão reforçando, né, todas as instituições para desenvolver cada vez melhor tanto a questão de formação quanto a questão do próprio trabalho em si, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Você leva informação para o povo começa a entender também o lado do agente fiscalizador, começa a visualizar, né, que o agente ele não está ali para apenas punir. Não é um cobrador, né? Não é um cobrador, mas é alguém que está ali para apoiá-lo, né? E apoiá-lo na questão de segurança do trânsito e muito mais ali na questão do CEAGESP, né, dentro das nossas competências na questão da segurança pública mesmo. Do CEAGESP nós estivemos conversando com o Coronel Melo e a gente viu uma questão muito interessante lá que foi o combate à exploração sexual, o combate à corrupção, o combate, por exemplo, a vários tipos de situações ruins que acontecia lá dentro e precisou de uma força, digamos assim, tarefa, né, por assim dizer, para ajudar a combater tudo isso. Eu queria que o senhor falasse, por exemplo, no caso das próprias rodovias, como é que está o panorama atual, o que a gente encontra, que a gente poderia talvez falar para a população,
dos problemas que hoje vocês enfrentam, né, e como a população poderia ajudar também nesse sentido. Bom, vamos lá. Eu acho que as rodovias, como eu te disse, a Polícia Rodoviária trabalha em diversas frentes. Sim. Né? Segurança pública, segurança viária. Ok. Vamos começar a falar da segurança viária? Ok. Se a gente for tratar de segurança viária, é assim, o respeito às leis de trânsito. Né? Se o povo estiver atento, respeitar as leis de trânsito, isso daí ajuda muito no trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Até porque acho que boa parte dos acidentes são causados ainda por imprudência, não é? Muitas vezes sim. Imprudência, excesso de velocidade, né? É a culpa, né? Imprudência, negligência e imperícia. Tá. Né? Então, quando a gente fala a tríade da culpa, ela é responsável por boa parte das ocorrências de acidentes. E nesse aspecto, eu acho que a população, né, estando atenta, respeitando as leis de trânsito, respeitando o seu próximo, sendo gentil no trânsito, entendendo que o excesso de velocidade dele não está colocando em risco somente a si próprio, mas ele coloca em risco outras pessoas. Sim. Então, tudo isso daí ajuda no trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Nós não estamos lá para punir o cidadão. É claro que, se preciso for, nós faremos as autuações necessárias, mas isso daí não é o foco da Polícia Rodoviária Federal. Mas nosso foco, sim, é, através dessa conscientização, baixar os nossos índices de acidentes, baixar o índice de mortalidade de pessoas feridas no trânsito. Isso daí, para nós, é algo fundamental nas rodovias federais. Se a gente conseguir baixar esse índice e conseguir levar isso daí próximo de um patamar zero, a gente sabe que é difícil, não vai acontecer, mas quanto menos a Polícia Rodoviária Federal tem que atuar na questão trânsito, mais tempo ela tem para atuar na questão de segurança pública. Olha só. E aí sim, combater, né, os nossos males aí das rodovias federais, tráfico de drogas, armas, todos os demais crimes aí que podem acontecer nas rodovias e principalmente o roubo de carga é algo que a gente tem trabalhado firmemente aí para combater nas rodovias no estado de São Paulo. Olha que interessante. Você vê quanta coisa a gente vai aprendendo, que a grande maioria das pessoas não consegue entender ou ter a noção exata do tamanho do trabalho. Muitas vezes você passa na sua rodovia, você vê o guarda de trânsito ali, ou você vê o policial rodoviário federal fazendo aquelas fiscalizações, tendo que parar o caminhão para olhar, né, pesagem, tantas outras coisas, e você não tem ideia da quantidade de coisas que tem que ser averiguadas, né? Sim. Você não olha só peso, você tem que ver, inclusive, quem está dirigindo, você tem que ver procedência de material, SMS que muitas vezes não é pago e tantas outras coisas que ficam na responsabilidade de vocês. Pois é, o pessoal vê um policial rodoviário federal às margens da rodovia, acha que ele fiscaliza, só vai fiscalizar as questões de trânsito, vai ver aqui se meu pneu está bom ou não, se as condições do meu veículo estão atendendo a legislação de trânsito, isso não é uma verdade. Sim. O policial rodoviário federal, quando ele faz uma abordagem, né, ali se inicia todo um procedimento de verificação de documento, claro que vai verificar o seu veículo, mas vai olhar também as condições da tua carga, da onde ela vem, para onde ela vai, qual é a origem, qual é o destino, né, qual o porquê daquele transporte né, estar passando por ali, estar acontecendo ali, verifica a documentação fiscal e tudo isso daí, né, os nossos policiais têm condições de ver, identificando algum problema. Se for crime, encaminha para a polícia judiciária. Se for uma questão de trânsito, a gente tem que tomar as nossas atitudes. Se for uma questão fiscal, temos os contatos aí com as secretarias de fiscalização do Estado de São Paulo ou Receita Federal. Tudo isso daí engloba, né, a área de fiscalização da Polícia Rodoviária. E como é que fica no caso das fronteiras, que eu acredito que seja uma situação até mais delicada, né? Porque além de você trabalhar já todo esse território imenso que a gente tem, nós temos também as fronteiras que você tem, inclusive, a comunicação com pessoas de outros países, de outros lugares, leis diferentes, culturas diferentes. Eu acredito que fica ainda mais difícil esse trabalho. Fica. O trabalho na fronteira é um trabalho diferenciado. Né? Quando a gente trata de fronteira, temos delegacias especializadas nesse policiamento de áreas fronteiriças, principalmente com os nossos vizinhos aqui, os nossos países vizinhos. E fruto aí dessa fiscalização e dessa peculiaridade no local, temos os policiais também preparados para atuar, né, diretamente com esse pessoal vindo, né, de outros países. É bem verdade que quando a pessoa ingressa no território nacional, ela tem que seguir a lei brasileira, tem que seguir as exigências, as nossas normas de trânsito e vice-versa. Né? Se nós também pegarmos os nossos veículos, seguirmos para qualquer um dos países aqui da América do Sul, nós vamos ter que seguir, tem que respeitar a lei local.
E quando a gente fala, por exemplo, de tráfico de animais, que eu sei também que deve ser uma situação que dá muito trabalho para vocês no Brasil ainda, né? Dá muito trabalho e parece incrível, as apreensões cresceram demais no último ano. Olha só. Principalmente nessa rota aqui de Minas Gerais para São Paulo, houve um acréscimo muito grande ali nas apreensões de animais silvestres sendo transportados e é muito triste. Né, a gente pega uma gaiola ali pequenininha com 100 passarinhos às vezes ali, muitas vezes mortos, né? Esse é só um dos casos aí que a gente tem lembrança, mas também quando estava ali na rodovia já tive o desprazer de participar de operações e de apreensões dessa natureza. Isso cresce, a Polícia Rodoviária está vigilante, está combatendo e estamos atuando cada vez mais aí no combate a esse tipo de crime. E qualquer pessoa que esteja na rodovia ou esteja mesmo nos assistindo agora, queira entrar em contato, denunciar ou conversar sobre qualquer informação, quais são os canais que a Polícia Federal Rodoviária oferece para elas? Vamos lá, o nosso telefone nacional, 191. Ok. Tá, esse é o telefone que a pessoa vai entrar em contato, vai cair diretamente nas nossas centrais. Fora esse telefone, temos o nosso site, www.prf.gov.br. Temos também a nossa superintendência aqui em São Paulo e todos os nossos postos, né, estão disponíveis aí para atendimento ao cidadão. Olha só que interessante, está vendo você? Você que é consumidor, você que também tem uma empresa e você que faz parte do podcast Empresas Notáveis, tem que saber sobre tudo isso. E você que tem uma empresa que quer desenvolver, quer conhecê-la, você tem que entender também como que os seus veículos vão trabalhar nas estradas brasileiras. Afinal de contas, a gente tem um dos maiores tráfegos, né, de automóveis do mundo, não é isso? Sim, quando a gente trata do estado de São Paulo, é uma gama enorme de veículos aqui registrados, né, cadastrados no estado de São Paulo. E nós estamos aqui no município de São Paulo, nessa região metropolitana grandiosa de São Paulo, concentra uma população enorme, hoje quase 25 milhões de pessoas. Exatamente. Né? Quando a gente trata de 25 milhões de pessoas, nós estamos falando de milhões de veículos. Né? A rodovia Presidente Dutra, aqui, maior fluxo de veículos aqui do Brasil, um dos maiores do mundo, né? Nessa chegada, nesse trecho urbano aqui de São Paulo. Então, não é pouca coisa. E a gente tem, por exemplo, essa saída de feriado prolongado, às vezes 5 milhões de veículos saindo de São Paulo e depois voltando também, né? Retornando para São Paulo. Saem em 2 dias, retornam em 1 normalmente, né? E carnaval, como é que fica a Polícia Rodoviária Federal quando estamos no carnaval? Esse é o feriado que a mídia, né? A mídia e o povo, no modo geral, mais voltam os olhares ali para as rodovias, né? Normalmente no carnaval, a Polícia Rodoviária trabalha com incremento máximo no policiamento, tudo aquilo que é possível, né? Todos aqueles policiais que estão ali no seu horário de folga, né? E a gente costuma dizer que ser policial não é só no dia que você está ali de serviço, 24 horas por dia, e esses policiais são chamados, né? Integram ali um efetivo de reforço nas rodovias, mas não é só no carnaval, não. Sim. Temos agora, daqui adiante, muitos feriados ainda no ano, né? Em todos esses feriados prolongados, a Polícia Rodoviária Federal reforça o seu efetivo, coloca mais gente nas rodovias, né? Aí sim, trabalhando em prol do cidadão, né? Sempre buscando ali a segurança viária e, né, o bem-estar daquele que está na rodovia federal. A gente vê que não é só a questão de quantidade de pessoas, né? A gente vê principalmente nesses feriados prolongados um excesso muito de álcool, né? E aí a gente tem que ver a necessidade ainda mais de você fiscalizar, não é isso? Sim, claro. Durante esses feriados a polícia não só reforça seu efetivo, mas também muda um pouco o foco da sua fiscalização. Né? Como eu falei, a polícia ela é muito eclética no sentido de, né, ela é muito abrangente a sua área de fiscalização. E nesses momentos a gente também tem que reforçar, dar uma olhada, né, voltar os nossos olhares para aqueles condutores que ainda insistem em beber e dirigir. Né? Olha só quanta coisa, né, gente? Está vendo como entender uma empresa, entender o mercado, entender, por exemplo, o seu potencial de negócio tem que estar envolvido com várias outras áreas do que você faz. A própria equipe que você trabalha de logística, de entrega, inclusive as restrições que muitas vezes começam por causa dos horários, né? Inclusive caminhões digamos assim, de grande peso que acabam adentrando centros comerciais que a gente vê também. Questão de asfalto que degrada muito mais quando você tem um peso excessivo, né? Você está além da carga e tantas outras coisas.
tudo isso influencia, inclusive, na segurança do próprio cidadão, não é? Claro, sem dúvida nenhuma. Né, você tocou num assunto bastante interessante, sabe? Que é justamente o excesso de peso. Sim. Né, isso é algo que coloca em risco a vida do motorista, a vida das pessoas que estão nos outros veículos, que estão utilizando a via ao mesmo tempo, e um potencial, né, de degradação muito maior do asfalto, do patrimônio público. Olha só. Aquilo lá está ali para o uso comum. A partir do momento que você coloca um excesso de peso no teu veículo, você está tomando para si, né, a possibilidade de degradar aquilo ali, de estragar aquilo ali com muito mais rapidez do que ele estragaria se você estivesse utilizando o teu veículo para carregar carga num peso normal. E a gente vê algumas coisas, pelo menos da internet, que são meio folclóricas ainda, né? A gente vê às vezes um Fusca carregando uma cama em cima, né? A gente vê alguns carros pequenos carregando coisas absurdas em cima. Eu acredito que vocês devem ter algumas histórias nesse sentido também, não é? Sim, a gente tem. Mas é assim, esse é o lado ainda mais tranquilo. Quando a gente fala assim num excesso de carga, eu acho que a grande complicação disso daí é quando você tem um caminhão para levar lá 15 toneladas de mercadoria e de repente está transportando 30. E isso daí é algo muito maléfico. É o peso mesmo, é a possibilidade disso daí deteriorar o asfalto, que é um patrimônio público, está ali para o uso de todos, e a pessoa está avocando para si a condição de destruidor ali daquela... O senhor falou a questão desse veículo, né, grande, com um peso muito excessivo. Eu fico imaginando também, quando a gente vê alguns que, inclusive, passam embaixo de determinadas pontes, e não consegue, né, analisar antes a própria altura e acaba destruindo o patrimônio público também. Cargas superdimensionadas. Cargas superdimensionadas. Sem que a pessoa faça ali as medições corretas, pelo menos, digamos assim, para transitar, né, com uma carga deste porte por baixo de um viaduto ou próximo ali de uma passarela. Já vimos isso daí acontecer também. E o prejuízo depois, não só a questão do momento, né, mas do horário... E todas as outras empresas que passam por ali é gigante. O prejuízo desse é para todos, né? É o prejuízo para o proprietário da carga, para o proprietário da empresa transportadora, né? É normalmente um prejuízo para o patrimônio público, né? E aí, se o patrimônio for da prefeitura, né? Estado, município, da União, alguém ali fica com aquele prejuízo. É grande, a gente precisa orientar justamente os grandes transportadores, tanto o pessoal que transporta peso, que eu acho que já é algo muito contido, né? A gente tem história, mas não tem visto, pelo menos, isso daí como uma crescente nas nossas rodovias. E o pessoal que transporta são as chamadas cargas indivisíveis, né? Então, normalmente, essas cargas indivisíveis, a gente costuma orientar. Muitas vezes, elas, inclusive, requerem a escolta da Polícia Rodoviária Federal, dado o seu tamanho, dado o seu volume, o seu peso, né? Então, precisa ali uma viatura da PRF acompanhar, junto com os veículos de escolta, os batedores. São aquelas zebradinhas que o pessoal vê aí na rodovia. Olha que interessante, quanta coisa para a gente aprender, não é? E no caso do Brasil, que nós estamos falando aqui agora, da Polícia Federal, Rodoviária Federal, onde nós estamos. Inclusive, nós estamos num prédio que foi inaugurado recentemente, não é isso? Recém-inaugurado. Recém-inaugurado. Você falou que tem menos de um mês, não é? Menos de um mês, dia 22 de março foi a data da nossa inauguração. Olha, e qual que é a missão desse prédio, desse novo estabelecimento que a gente tem aqui para a Polícia Rodoviária Federal em São Paulo? É atender melhor a sociedade. É claro que o nosso policial ele precisa de um local adequado. Nós estávamos numa superintendência, né, num prédio que não atendia a real necessidade hoje da polícia, como nós falamos no começo da nossa conversa, a polícia ela cresceu. Né? A gama de atuação da polícia está cada vez maior. Nós temos recebido efetivo, né, do governo federal. Então nós precisamos abrigar todas essas esses nossos policiais. Nosso maior ativo são justamente os nossos policiais. São os recursos humanos da Polícia Rodoviária Federal que fazem a polícia acontecer no dia a dia. Então a gente precisa ter um local adequado para as atividades laborais, né, tanto as administrativas como daqueles que estão saindo aqui, deixando o nosso prédio no dia a dia, para atuar lá na rodovia, na atividade fim mesmo, né, diretamente ali junto com a população. Olha quanta coisa, não é, gente? Eu gostaria de agradecer aqui o senhor Alfredo Martinelli, que eu falei que inclusive tem o nome de prédio em São Paulo, né? É verdade. E ele é de origem italiana, gente. Tutto buona gente, né? Tutto buona gente. Tutto buona gente. Nós estávamos conversando com ele, deixando inclusive esse canal aberto para a Polícia Rodoviária Federal também, sempre que precisar, trazer as suas informações, esclarecer você
que nos acompanha e ficar mais por dentro de tudo que acontece aqui no estado de São Paulo. O canal está aberto para o senhor e fique à vontade para dar suas considerações finais também. Eu agradeço imensamente a abertura do canal e quero dizer para todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem, que a Polícia Rodoviária Federal está ao dispor da população. Nós trabalhamos no dia a dia para trazer segurança para a população, para policiar as nossas rodovias federais, mas de maneira muito mais ampla, né, para apoiar a população em tudo aquilo que ela tiver necessidade. Né? Precisando, busque a Polícia Rodoviária Federal, contem sempre conosco, tenham na Polícia Rodoviária Federal uma mão amiga, né, uma instituição hoje muito bem preparada para atender aos anseios da nossa sociedade brasileira. O senhor recebeu recentemente, deixa eu ver aqui, um prêmio? O senhor foi homenageado recentemente também? Algumas vezes acontece. Eu estava dando uma olhada, um prêmio que ele estava recebendo também. O senhor faz parte da Comissão Permanente de Segurança Viária? Sim, sim. Então, você vê quanta coisa a gente tem aqui da Polícia Rodoviária que a gente não conhece. Então, você que quer conhecer mais, fique atento aqui no podcast Empresas Notáveis. Nós vamos convidar aqui o senhor Alfredo para vir outras vezes conversar aqui conosco e, logicamente, trazer todo esse conhecimento desse Brasil que o brasileiro ainda não conhece. Um grande abraço para você, muito obrigado, senhor Alfredo. Agradeço. Esteja sempre convidado a estar junto conosco e o canal está aberto para vocês. Muito obrigado, nós estamos sempre aqui à disposição. Obrigado, gente. Empresas Notáveis volta no próximo programa. Esteja atento, tem muita coisa boa ainda essa semana e você faz parte de todo esse progresso. Um grande abraço e até mais.